As ações do Bradesco tiveram uma queda na bolsa aí de 12% na semana da repercussão dos resultados afetados pela inadimplência e também pelo aumento de custos. E para quem tem poucas ações, pode não ter sido aí uma queda tão assustadora, mas é o segundo maior banco privado do país e tem outros concorrentes disputando o share com ele, inclusive bancos digitais que têm menos custos do que um banco híbrido, que contém agências e todo o custo com o pessoal. O Bradescão ele foi listado na bolsa nos anos 2000, as ações ON, ou seja, tem muito investidor que acumulou as ações na carteira previdenciária, alguns deles já aposentados, e com as ações do Bradesco compondo o rendimento previdenciário, aquele rendimentozinho mensal final. O Bradesco ele também paga aí JCPs todos os meses. Por isso, a queda repercutiu muito no mercado e quem participa indiretamente dele também, não só os portais de notícia. Vamos abordar aí o assunto de maneira mais ampla, com bastante insight, informações como sempre. Então já dá aquela clicada marota no like, tá? Se não for inscrito, já sabe, aproveita e ativa o sininho de notificações também. E vambora! Para entender o que está acontecendo hoje no banco, a gente precisa saber o que desencadeou o prejuízo com a inadimplência. O Bradesco, assim como o Santander, que é o terceiro maior banco privado do Brasil, tiveram aí um aumento impressionante da carteira de crédito em 2022, diferente ali do Itaú, ponderou muito e foi bem seletivo, porém ele teve um lucro aí enorme por ter uma carteira muito ligada a grandes empresas, pequenas também, mas com uma qualidade muito grande, e conseguiu manter o equilíbrio na captação de novos clientes, e selecionar bem ali os devedores. Inclusive, muitos clientes no tempo criticavam muito o Itaú por não dar empréstimo ou crédito a muita gente. Eu estou usando esse exemplo aqui porque foi o único dos grandes players privados que foi na direção contrária. Em 2022, a inflação ainda estava acima de 5%. E os juros ainda estavam em processo de aumento. Não tinha chegado no topo que foi 3,75%. Tinha muito otimismo exagerado quanto à economia, lógico, mesmo em processo de desaceleração. Afinal, os números de maneira geral eram animadores. E claro, se achava que no fim de 2023 ou no início de 2024, os juros americanos começariam a ter corte. Não aconteceu. A inflação americana continua bem resiliente e o Brasil precisa segurar também aqui a taxa de juros por conta disso também. Há uns meses atrás eu falei sobre o Bradesco. É um banco que paga bonificações em ações para os investidores, geralmente de 10 para 1 todos os anos, paga JCPs todos os meses, como eu tinha mencionado antes, mas enfim, tinha um provisionamento de PPD expandida e, preste atenção bem aí nisso, que é a composição da carteira de crédito com devedores duvidosos, que já estava crescendo e nos trimestres seguintes continuariam crescendo. Inclusive foi um sintoma de soltar a mão, como eu expliquei lá no começo. Era um momento que o mercado não estava tão pessimista, muita gente bacana do mercado inclusive achava que a inflação no Brasil estava dando sinais de que em 2023 os juros iriam cair. Nada disso aconteceu também. O Brasil ele está num momento bem complicado, nem vou me estender muito, porque toda vez que eu falo, inclusive sobre esses assuntos aí de política, economia interna, o canal dá uma queda enorme e o alcance e as visualizações acabam tendo uma queda imensa aí, acaba prejudicando o canal. Não vou nem entrar muito nesse assunto aí. De qualquer forma, a gente tem que pensar em ganhar, e me refiro a se concentrar nos momentos de oportunidade e não se concentrar naquilo que não podemos controlar, E me refiro a políticas econômicas. Eu sei que juntar um pouco aí de estoicismo pode parecer nada a ver para alguns, mas se você só foca em problemas, narrativas de quem não está no mercado, como aconteceu aí com o Bradesco na mídia, não tem como enxergar aí as oportunidades que estão nas entrelinhas. Porque mesmo com essa queda aí de receita, é um banco que gera bilhões de lucro a cada trimestre. Demonstra crescimento aí na captação de novos clientes. É um banco que dá retorno para o acionista, falando em distribuição, juntando com as bonificações anuais em ações. Não é novidade que isso iria acontecer, essa queda de resultado. Só é novidade para quem não acompanha aí os resultados e não estava acompanhando aí a PPD. Ou seja, só era novidade para quem não era acionista. Então, quedas sim podem significar aí um bom
momento para poder entrar ou até mesmo para melhorar aí um preço médio da posição. Outra coisa, tá? Eu não sei se você está ciente, se você sabe, mas o Bradesco Seguros é o líder no mercado de seguros no Brasil, tá? Aliás, ele e a Brasilprev, que está em segundo lugar, e o mais importante em manter a liderança é continuar demonstrando crescimento para poder manter o share. E isso a gente pode ver aí tri após tri. A base de clientes PJ e IPF continua crescendo, porém, quando vamos olhar os indicadores da carteira de crédito, o banco teve uma queda anual na parte PJ. Isso é, sim, positivo, porque em momentos complicados, como agora, tem aí que reduzir o risco, e a parte de pessoa física não é novidade que o banco ele vem buscando, né, ter mais consignado e o crédito com garantias. E esse aumento aí na carteira de crédito da pessoa física é também positivo. A Basileia do Bradesco, inclusive, tá? O índice de Basileia, ele é importante você olhar em qualquer banco, tanto para investir quanto para colocar dinheiro nele. Deu uma aumentada, o que é muito bom. É um banco muito seguro do ponto de vista de investimento e para os clientes em si também. No guidance para esse ano aí, podemos ver que tem uma perspectiva de diminuição de despesas, que no ano passado teve uma alta, tá? Uma melhora dos resultados e também uma PDD expandida com a perspectiva de redução ou, pelo menos, que se mantenha no equilíbrio, afinal, tem acordos de renegociação de dívida acontecendo, estamos num momento complicado e é natural que isso aconteça. Pois é, já era esperado essa redução de receita no último trimestre divulgado, porque o indicador PDD já mostrava isso antes, tá? Afinal, é um provisionamento. Além do próprio CEO ter se pronunciado e falado, né, sobre isso, gerou até bastante polêmica, porque realmente o banco ele teve uma dose de otimismo acima do que a realidade complicada mostrava. Na verdade, deveria ponderar naquele momento. Isso não aconteceu apenas no Brasil, né? Teve muitos bancos aí afora que teve problemas. Muitas vezes aí os números de curto prazo podem enganar os problemas futuros que estão vindo, principalmente quando se fala em momentos inflacionários, tá? Ninguém tem bola de cristal e a cada trimestre aí vem uma surpresa diferente. Na minha visão, tá? O banco esse ano ele vai continuar sofrendo um pouco com inadimplência, mas quedas nas ações podem sim significar aí uma oportunidade, tá? Afinal, a PDD expandida não aumentou, se manteve em equilíbrio, né? E o restante está em ordem, tá? E demonstrando também crescimento, menos a parte PJ, que é importante ali ponderar, até porque o número, né, de recuperações judiciais e falências no Brasil voltou a assustar. E ainda teve aquele problema com Americanas, que foi um prejuízo enorme, inclusive. Está até renegociando ainda. E aí, você tem BBDC 3 ou BBDC 4 na carteira? Deixa aí a sua opinião ou experiência como investidor do banco. Me diz aí o que é que você acha dessa queda aí. Para você é uma oportunidade ou você caiu fora com medo e depois se arrependeu? Deixa aí nos comentários. Deixa o seu like também como apoio e se inscreva. Aproveita e clica aí no sino de notificações, porque os inscritos têm preferência nas sugestões de assuntos e de ativos também, então fica à vontade. E, antes que você saia do vídeo, na descrição no primeiro comentário estou deixando 2 planilhas que eu uso para o controle dos meus investimentos, tá? Com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativo, ganho de prejuízos, ambas são completas. Tá, você escolhe a que você achar melhor, não precisa ficar pegando outras para poder complementar, é só observar qual pode te agregar mais. Uma mostra a variação do seu patrimônio em tempo real com a própria bolsa, tudo fica muito detalhado e profissional, porém de maneira bem simples de você mexer. A declaração de imposto de renda fica muito mais fácil pela organização e para pagar DARF é uma mão na roda, tá? Mesmo que tenha contador. Valeu, um grande abraço e até a próxima.